Era uma noite aparentemente comum no interior do Brasil, dessas em que a tranquilidade da roça parecia intocável, onde o vento batia nas folhas do milharal e o céu estrelado servia de consolo para quem vivia isolado da correria das cidades grandes. Mas algo naquela noite não estava certo. Várias famílias, de comunidades diferentes, começaram a relatar o mesmo fenômeno, uma espécie de rasgo no céu, uma fenda brilhante que surgia sem aviso, iluminando os campos como se fosse dia, mas ao mesmo tempo gerando um silêncio absoluto, sufocante, como se o mundo tivesse parado para observar aquilo. O mais perturbador era que, em cada relato, não havia apenas luz, mas uma sensação de ser observado, como se algo, do outro lado daquela abertura, estivesse prestando atenção em cada movimento dos moradores. Uns descreviam a luz como dourada, outros como azulada, mas todos concordavam em um ponto: aquilo não era algo humano, e muito menos natural. Foi nesse instante que começaram os primeiros sinais de que a vida naquele interior nunca mais seria a mesma. Dona Marinalva, uma senhora simples, conhecida por cuidar do pequeno sítio herdado dos pais, foi uma das primeiras a falar. Ela conta que, naquela noite, saiu para recolher roupas do varal quando sentiu a temperatura cair bruscamente, algo que não fazia sentido para aquela época do ano. Ao olhar para cima, viu a fenda se abrindo lentamente, como se o próprio céu estivesse sendo rasgado por mãos invisíveis. O ar ficou pesado, e os animais do sítio, galinhas, cães, até mesmo o cavalo no pasto, começaram a se agitar de forma descontrolada. Seu cachorro latia para o nada, mas ela jurava que os olhos dele seguiam algo dentro daquela abertura. O mais estranho foi que, segundo seu relato, durante os minutos em que a fenda permaneceu visível, ela não conseguia se mover, como se estivesse paralisada, presa apenas àquele espetáculo aterrorizante. Ela afirma que ouviu uma espécie de sussurro vindo do céu, mas não conseguiu compreender as palavras. Quando a luz desapareceu, ela desmaiou e só acordou ao amanhecer, com marcas estranhas nos braços, como queimaduras leves, sem explicação. Dias depois, em outra cidade próxima, foi a vez de seu Joaquim, um homem acostumado a longas noites cuidando da lavoura. Ele relatou que, por volta das 3 da manhã, enquanto regava parte da plantação, viu a mesma fenda abrir sobre os campos. Mas, no caso dele, havia algo ainda mais perturbador: figuras. Ele disse que, dentro da luz, conseguia enxergar silhuetas que se movimentavam, como sombras humanoides observando tudo do outro lado. Joaquim contou que gritou por ajuda, mas percebeu que ninguém o ouvia, como se tivesse sido arrancado do próprio tempo. O barulho dos insetos parou, o vento cessou, e só havia o som de seu coração batendo acelerado. O que o deixou em choque foi perceber que uma das figuras parecia apontar diretamente para ele, como se soubesse quem era e o tivesse escolhido. Quando a fenda se fechou, o tempo voltou ao normal, mas Joaquim nunca mais foi o mesmo. Passou a viver isolado, evitando falar sobre o assunto, até que, pressionado pela comunidade, decidiu revelar o que tinha visto, mas sempre com a voz embargada de medo. À medida que mais relatos começaram a surgir, a história da fenda no céu se espalhou como fogo em palha seca. Gente que nunca se conheceu, de povoados diferentes, descrevia a mesma coisa: a abertura no firmamento, o silêncio repentino, a sensação de estar sendo observado. Alguns até juravam que perderam tempo. Uma mulher chamada Patrícia contou que estava lavando louça quando viu a fenda se abrir. Ela afirma que tudo apagou, como se tivesse piscado os olhos. Quando acordou, ainda estava de pé diante da pia, mas já havia amanhecido. Horas inteiras tinham desaparecido de sua vida. Sem nenhuma explicação. O detalhe mais perturbador é que, ao tentar dormir nos dias seguintes, sonhava com uma sala branca, vazia, onde uma sombra sem rosto ficava parada à sua frente. Segundo ela, todas as noites a sombra se aproximava um pouco mais. Até hoje, Patrícia evita sair sozinha à noite, e não consegue ficar embaixo de um céu estrelado sem sentir pânico. Esses relatos começaram a atrair curiosos, mas também pesquisadores independentes que tentavam encontrar respostas. Ufólogos, religiosos e até cientistas amadores viajaram até a região, entrevistando moradores e filmando o céu em busca de alguma prova concreta. Porém, algo sempre acontecia com os equipamentos: câmeras descarregavam sem motivo, gravações eram corrompidas, e bússolas giravam descontroladamente quando a fenda surgia. Um grupo chegou a instalar sensores de movimento e detectores de radiação, mas todos travaram no exato instante em que o fenômeno apareceu. Para os que presenciaram pessoalmente, não restava dúvida de que aquilo estava além da compreensão humana. Não era apenas uma ilusão coletiva.
Algo, de fato, estava acontecendo sobre aquelas cidades do interior do Brasil, e a sensação de que havia um contato iminente com algo que não pertencia a este mundo se tornava cada vez mais real. E o mais assustador, os relatos não paravam, pelo contrário, aumentavam noite após noite, como se aquela fenda estivesse se tornando cada vez maior, cada vez mais presente. Alguns moradores começaram a relatar efeitos colaterais físicos, dores de cabeça intensas, queimaduras sem causa aparente, marcas que surgiam de repente na pele e sensação de opressão no peito. Um jovem chamado Rafael disse que tentou filmar o fenômeno com seu celular, mas a imagem ficava toda borrada, com flashes de luz que pareciam tentar falar com ele. Ele descreveu que, ao observar a fenda, sentiu como se memórias antigas, esquecidas, voltassem à sua mente em alta velocidade, quase sufocando-o. Para Rafael, aquilo não era apenas uma abertura no céu, mas uma espécie de portal que conectava algo desconhecido à sua própria consciência. E não era só ele, várias pessoas relataram sonhos vívidos e perturbadores, acordando suadas e incapazes de distinguir realidade de pesadelo. Enquanto isso, a mídia local começou a cobrir o caso, mas os relatos eram tratados como exagero ou efeito de histeria coletiva. No entanto, repórteres que estiveram no local afirmam que sentiram a mesma pressão no ar, um frio repentino e uma sensação de observação, mesmo sem a fenda estar visível. Alguns afirmaram ter visto luzes no céu que desapareciam quando tentavam filmar, como se algo não quisesse ser registrado. Com o tempo, moradores relataram que a presença da fenda afetava o comportamento das pessoas, nervosismo, dificuldade de concentração, medo intenso de olhar para cima durante a noite. Os mais supersticiosos começaram a acreditar que aquilo tinha relação com antigos mitos sobre portais entre mundos, mas ninguém tinha provas concretas. No auge do fenômeno, uma família inteira relatou ter sido tocada pela fenda. O relato contava que a mãe e os filhos ficaram imóveis, encarando o céu por horas, sem perceber o tempo passar. Quando recobraram os sentidos, perceberam que algumas horas haviam sumido e que objetos em suas casas estavam fora do lugar, como se tivessem sido movidos por mãos invisíveis. O pai, que não presenciou diretamente a abertura, apenas ouviu os relatos, entrou em desespero ao notar mudanças sutis na memória dos filhos, como se momentos recentes tivessem sido apagados. A partir desse ponto, ficou claro que a fenda não era apenas um fenômeno visual, mas algo que interferia na realidade de forma direta. Com o passar das semanas, os relatos se multiplicavam e alguns moradores começaram a gravar sinais ainda mais perturbadores, luzes que se moviam sozinhas, silhuetas passando rapidamente pelos campos, e ruídos impossíveis de identificar. Uma testemunha disse que uma das figuras tentou sair da fenda, mas parecia se dissolver no ar antes de tocar o chão. As noites tornaram-se aterrorizantes, e pessoas que antes viviam tranquilas agora tinham medo de olhar para cima. Alguns moradores começaram a abandonar suas casas, enquanto outros, mais corajosos, ficavam observando, tentando entender a fenda, mas todos com o mesmo sentimento: aquilo não podia ser explicado por ciência alguma. A cada noite, a fenda no céu parecia se expandir, e a sensação de ser observada se intensificava. Moradores relatavam arrepios constantes, sensação de frio extremo, e em alguns casos, desmaios súbitos. Psicólogos e especialistas foram consultados, mas todos admitiam que jamais haviam estudado algo similar. Até mesmo relatos de pessoas fora da região, mas com ligação com testemunhas, começaram a aparecer, sonhos compartilhados, sensações de presença, sinais de alerta inexplicáveis. O fenômeno, antes isolado, começava a criar um efeito coletivo, e aqueles que não acreditavam em forças sobrenaturais começaram a temer a realidade de algo além da compreensão humana. No final, o que resta é uma comunidade inteira mudada para sempre. Alguns relatam ainda ver a fenda em noites específicas, e aqueles que tentam investigar ou registrar o fenômeno são rapidamente tomados por medo e sensação de alerta. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que é a fenda no céu, quem ou o que está do outro lado, e quais consequências permanentes ela pode causar naqueles que tiveram contato com ela. O que se sabe é que ela existe, e quem a viu, mesmo que silenciosamente, carrega para sempre a lembrança de algo que desafia toda lógica e razão. A fenda no céu do interior do Brasil continua sendo um mistério, e os relatos reais provam que, às vezes, o inexplicável não está apenas nos livros ou nas lendas, ele pode aparecer sobre a sua própria casa, sem aviso, rasgando o céu e alterando a vida de todos que ousarem olhar para cima.